Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Saiu fraco, né? Percebeu? O pessoal está meio desanimado, né? Eu vou usar aquela tática que eu aprendi com um amigo meu. Pode ser que resolva esse problema, né? Pessoas lindas e maravilhosas do Cristo Consolador, boa noite. Melhorou. Não está muito não, mas melhorou. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, derrame bênção de luz sobre todos nós, não só nesta noite maravilhosa de hoje, mas por todo sempre. Essa passagem do Evangelho que foi lida pela nossa irmã Nancy, Jesus, para aqueles que não entendem o espírito da palavra, e sim a palavra em si, dá a entender que Jesus estava condenando um ato de que todos nós temos em termos de humanidade e também de fraternidade, ir enterrar os nossos entes queridos e fazer a última, né? Vamos dizer assim, a ação em benefício dos nossos entes queridos que partiram. Mas não foi isso que ele realmente queria dizer. O que ele quis dizer na sua realidade, quando ele disse: deixai os mortos enterrarem seus mortos, é que aqueles que não acreditavam na vida após a morte, que pensam que a vida só essa aqui em que nós estamos, ao enterrar o corpo físico do seu ente querido, faz de uma forma como que fosse só um adeus. E para aqueles que já estão despertos, ou seja, não estão mortos, né? Que já despertaram para a vida após a morte, sabedores que ali apenas se encontra um corpo físico inerte, uma vestimenta do espírito, mas que o espírito que animou aquele corpo já não está mais ali. A visão é diferente. A visão é diferente. Sabe que nada se perdeu, que nada se acabou, que aquele que habitava aquele corpo, que era o Senhor daquele corpo, aquele espírito, continua vivo, em outro plano, mas vivo. Vivo, consciente de sua plenitude como indivíduo. Era isso que Jesus quis dizer, mas pode ter sido que, ao fazer a passagem do hebraico para o latim ou para o grego, tenha se deturpado a forma que Jesus falou. Ou, como o hebraico era uma língua muito pobre em termos de concepção do que realmente a palavra queria dizer, houve esse mal entendido. Mas Jesus, em momento nenhum, condenou a ação do jovem que queria enterrar o pai. Nos conta, numa das suas obras, psicografadas por Divaldo Franco, Amélia Rodrigues, o espírito de Amélia Rodrigues, já desencarnado,
que na realidade Jesus, como conhecia o íntimo de cada um de cada um de nós, né? Ele percebeu que aquele espírito, aquele rapaz que estava diante dele, na realidade ele não estava só preocupado com o enterro do pai, mas também com uma corrida de biga que ele iria participar logo mais. Biga é um carro que era puxado, tipo uma carroça, né? Mas só que com outra forma, puxado por 2 cavalos, que era muito comum naquela época se fazer essas corridas, porque não havia carro a motor, né? Então eram os cavalos que puxavam as corridas. Nós vimos, como nós vemos hoje na Fórmula 1, né? E Jesus simplesmente alertou para ele que deixai os mortos, enterrar os seus mortos, lembrando que existia algo além do que aquilo ali. Ele não deu muito ouvido, foi, enterrou seu pai e mais tarde foi participar da corrida de biga e desencarnou naquele dia. Porque houve um acidente com sua biga e ele foi precipitado para fora da biga e veio a desencarnar. Mas isso é a história em que o mundo espiritual viu o que ocorreu realmente e não o fragmento que a Bíblia, o Evangelho, né, resgatou. Mas trazendo para todos nós no dia de hoje, essa frase de Jesus: deixai o que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai e anuncia o reino dos céus. Nós espíritas sabemos que essa vida não é a única, que não existe só essa passagem aqui. Sabemos que já estivemos aqui neste planeta diversas vezes em outros corpos físicos e que aqui iremos retornar em novos corpos físicos quantas vezes se fizer necessário, porque nós somos espíritos imortais. E o que morre é o corpo físico, que é apenas uma vestimenta do espírito que somos todos nós. E a ciência hoje, a medicina já nos diz que nem o corpo físico morre, que ele se decompõe. Do pó vieste, pro pó retornarás. O corpo físico. O espírito não. O espírito permanece vivo na sua plenitude, com sua independência e com a sua individualidade. E é justamente disso que Jesus alertava: mas vai e anuncia o reino dos céus. O quê? Que a morte não existe, que a vida vai além do túmulo e que nós às vezes perdemos muito tempo em prantear
de forma inconformada a partida dos nossos entes queridos. Abrindo um parêntese para não ser mal entendido. A saudade é normal, o choro é normal, porque se assim não o fizermos, se assim não fizéssemos, nós não teríamos a certeza de que amamos aquela pessoa e que a pessoa também nos amou, da importância que aquela pessoa fez em nossas vidas e da importância que nós tínhamos para ela. O amor. E o amor, toda vez que existe um afastamento de um dos seres amados, há a saudade, porque a presença física da pessoa nos deixa um vácuo. E é através desta saudade que vem o choro e que vem aquele sentimento, entre aspas, de perda. Mas, se nós tivermos a visão sobre a imortalidade do ser, sobre a sobrevivência do ser, a morte do corpo físico, saberemos que aquela partida dele não é para sempre, que nunca mais nós o veremos. Não. Sabedores somos nós espíritas que ocorrerão os reencontros. Sim, os reencontros no mundo espiritual. Porque nos diz a doutrina espírita que normalmente a duração em que o espírito desencarnado fica no mundo espiritual é de 100 a 200 anos. Esse é o normal. Vamos supor que o nosso ente querido foi embora daqui do mundo físico quando nós tínhamos 40 anos. E que nós vamos estar encarnados até os 100 anos. Que bom, né? É lógico que quando nós desencarnarmos daqui, com 100 anos, nós iremos encontrá-los no mundo espiritual. Porque, como eu disse antes, o normal é ficar de 100 a 200 anos no mundo espiritual. Se ele desencarnou quando nós tínhamos 40 anos, nós vamos ter a certeza que ele estará lá, porque só se passaram 60 anos. Né? Como normal é de 100 a 200, ele está lá no mundo espiritual. E vamos nos reencontrar. Então, não é um adeus para sempre. Não é um até logo. É um até breve. É um até breve. E que devemos nós, com o conhecimento que nós temos da sobrevivência do ser, a morte do corpo físico, vivermos de tal forma que possamos merecer esses reencontros. Sermos merecedores desse reencontro. Que possamos todos nós viver de tal forma que ao desencarnar tenhamos a certeza de que estamos preparados para reencontrá-los e que eles estarão esperando por nós.
Isso quando eles mesmos não vêm para nos apoiar no nosso desencarne. Quantas pessoas, vamos dizer assim, ocasiões e histórias que nós já ouvimos de pessoas quando estão desencarnando, diz que estão vendo os entes queridos que partiram antes dela. Já ouvi essa história várias vezes. Me lembro de uma de Elza Soares quando partiu daqui, quando desencarnou, ela dizendo que estava vendo os familiares dela desencarnados, citou o nome de 2 ou 3. Mais uma prova de que muitas das vezes os nossos entes queridos vêm no nosso momento de desencarne para nos acolher, para estar juntos de nós. Então, a homenagem que nós podemos fazer a eles é em vida. Para quando chegar a hora do desenlace dele do corpo físico, nós não ficarmos pranteando, não pela saudade da ausência física, né? Pranteando a ausência física dele, não com um sentimento de mágoa, de que poderia ter feito muito mais por aquele ente querido do que fez. Então, se nós temos que amar o nosso ente querido, nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, que façamos enquanto eles estão encarnados. Se quisermos valorizar aqueles que nós amamos, vamos valorizar enquanto eles estiverem caminhados junto conosco aqui encarnados. Porque na maioria das vezes nós não damos essa atenção enquanto as pessoas estão convivendo conosco. Não damos essa atenção. Vai estar sempre ali. Mas nós sabemos quando é que nós iremos desencarnar? Sabemos? Não ouvi. Eu acho que eu estou precisando ir no otorrino porque eu não ouvi. Sabemos ou não sabemos, gente? Pois é. Pode ser daqui a 100 anos, mas pode ser daqui a 1 minuto. Independente da idade que tivermos, idade física que tivermos, nós não sabemos a nossa programação espiritual para estar aqui encarnado. Não sabemos. De uma coisa nós temos certeza, que a nossa passagem de retorno ao mundo espiritual já está comprada. Vocês estão sabendo disso? Né? Notícia boa, né? Todos nós já temos a passagem de retorno ao mundo espiritual comprada. O dia e a hora, eu creio que ninguém sabe. Eu, pelo menos, não sei a minha. E vou avisando logo que não quero saber. Né? Me deixa aqui, caminhando, tentando me melhorar, né? Na hora que tiver de ir, me leve. Pois bem, então nós não sabemos quando isto irá acontecer. Quando irá acontecer o desencarne. Se nós quisermos realmente fazer algo de bom e demonstrar o nosso amor, que façamos agora, enquanto eles estão caminhando conosco. Para depois não ficarmos lamentando, cheios de mágoa. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu esposo foi embora
e eu não disse a ele ou a ela que eu amo. Dói? Ah, meu ente querido foi embora e eu não me dediquei a ele como deveria. Por várias razões. A correria do dia a dia para ganhar o pão de cada dia, para uma colocação melhor dentro da sociedade. Tudo isso toma o tempo da gente. Mas nós podemos sim arranjar um tempo para dar atenção para aquelas pessoas que nós amamos. Nós podemos sim abrir um espaço na nossa agenda diária para sentarmos e bater um papo com as pessoas que nós amamos. Porque muitas vezes a gente se pega pensando, o que era que meu pai gostava realmente, o que era que minha mãe gostava realmente. A gente não sabe porque a gente nunca parou para sentar e conversar com ele, trocar ideia com eles, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Porque nós estamos correndo atrás de um futuro melhor para nós e para a nossa família e estamos esquecendo da nossa família. De dar atenção para eles, de brincar com nossos filhos, de conversar com nossos filhos, de saber o que é que eles sentem, o que é que eles querem da vida, o que é que eles acham de nós. E precisamos fazer isso enquanto eles estiverem aqui encarnados conosco. Porque depois só haverá lamentações. Eu me lembro que mês passado, desencarnou a mãe de uma senhora cujo casal é espírita, e a mãe também não era espírita, mas acreditava na vida após a morte. Que velório sereno! Houve choro? Houve. Todos ali, os filhos, amavam a mãe. Houve choro. Mas não aquele choro de revolta, aquele choro de incompreensão. Não. Ela desencarnou, como se diz popularmente, feito passarinho. Deu um suspiro e foi embora. Então, eu lá no velório percebendo a serenidade que existia no corpo físico da pessoa que desencarnou, estava com um ar sereno. E a serenidade dos filhos de entenderem que ali não era um adeus, que ali era um até breve. E entenderam isso porque também vivenciaram ao lado dela durante o tempo em que ela esteve aqui encarnada. Não faltou diálogo, não faltou comunicação, não faltou aquela comunhão entre um ser com o outro. Não houve um vazio de diálogo, um vazio de distância, mesmo estando presente fisicamente. É justamente isso que nós temos que entender.
A vida, ela continua além do túmulo. E o amor que nós devotamos hoje a uma pessoa e a pessoa nos devota, esse amor irá continuar lá no mundo espiritual. As afeições não se perdem porque um partiu. Não. Se ele nos ama, eles vão continuar a nos amar. E nós, por nossa vez, continuaremos a amá-los, mas não com a tristeza de ter perdido alguém, mas sim com a saudade da presença física. Mas quando isto vier a ocorrer, nós podemos nos lembrar dos bons momentos em que ficamos juntos e vivenciamos experiências diversas. Eu me lembro do dia que eu estava com meu pai e nós fomos a um estádio de futebol assistir um jogo. É uma experiência. Eu estava com minha mãe e ela gostava muito de música. Eu botei uma música para ela e dançamos. E ela gostava de tal música assim. E quando a música toca, a gente lembra dela. Vamos vivenciar, porque o outro partiu fisicamente, mas ele está presente na vida da gente. Ele está por ali. E ele quer que nós lembremos deles, lembrando dos melhores momentos em que nós vivenciamos juntos. E de repente, poder sorrir. Puxa, essa música minha mãe, meu pai gostava dela. Meu pai torcia por esse time de futebol. Minha mãe gostava dessa festa. Ou esse era o prato preferido de meu pai, ou o prato preferido de minha mãe. Porque nós convivemos com ele. E guardamos nas lembranças os momentos em que estivemos juntos, os momentos felizes. E são esses momentos felizes que dão significado na vida de quem fica, mas também de quem parte, de quem vai para o mundo espiritual. Precisamos entender que a vida, ela é uma só, mas a vida espiritual, a encarnação, existem diversas. E que não é a primeira vez que nós nos encontramos encarnados com estas pessoas que estão ao nosso derredor. Familiares, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, avós, tios. Aquele amigo que hoje está na figura de amigo, mas que um dia foi meu irmão, foi meu pai, foi minha mãe. Tudo isso nós temos que ter em mente e sabermos que tudo aqui é passageiro, inclusive nós somos passageiros. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Existe essa diferença entre o ser e o estar. Nós somos espíritos. Ponto. Não vamos deixar nunca de ser espíritos. Somos espíritos. Estamos encarnados. Um dia deixaremos de estar encarnados. Todos nós, aqueles que partiram antes de nós, aqueles que ainda encarnarão, reencarnarão, e nós que aqui estamos encarnados.
Aqui, nesse mundo físico, tudo é passageiro. É uma viagem. E essa viagem, por mais longa que pareça, ela é curta em relação à eternidade espiritual que nós temos. Ela é curta. E como aqui estamos para evoluir, e para evoluir só existe um caminho, que é o caminho do amor, lembrando Jesus, amai-vos uns aos outros, que façamos da nossa vida um hino de amor ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, independente de quem seja. Mas o próximo mais próximo de nós somos nós mesmos. Então precisamos começar a nos amar. E, consequentemente, amar o nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares. E, por consequência, amar o nosso próximo, que são aqueles que estão em nossos caminhos, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, o desconhecido que nós encontramos na rua. Nós devemos amá-los. Mas tudo começa em nós. Tudo na vida começa em nós. Se nós não conseguimos nos amar, e na maioria das vezes nós não nos amamos, como vamos amar o nosso próximo? Então precisamos nos amar, cuidar de nós, cuidar desse corpo físico que nos foi dado porque ele representa um templo vivo nosso, cuidar dele, não abusar dele, para que quando ele terminar a sua missão, nós possamos nos desligar dele de forma tranquila e serena. Aguinaldo, todos nós iremos partir, não é? Por que uns partem antes do que outros? Muito simples, porque alguns é dado uma missão mais longa e a outros é dada uma missão breve. Dizem alguns espíritas que quem vai mais cedo é porque é merecedor. E quem fica mais por aqui neste mundo de provas e expiações é porque é o mais devedor. É por isso que eu quero ficar até 100 anos de idade, tá entendendo, Beto? Eu sou um devedor, então preciso ficar até os 100 anos, né? Então, mas todos nós iremos embora um dia, né? Precisamos viver de tal forma como se nós fôssemos a partir, não amanhã, mas daqui a alguns minutos. Quando alguém chega para vocês e diz, vamos fazer uma viagem, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Procura saber para onde, né? Para onde? Para saber qual o tipo de roupa que vai levar. Segunda coisa é arrumar a mala, né? Vamos arrumar a mala, aí já sabe para onde vai, qual a roupa que vai levar e tudo mais. Para que no dia da viagem esteja pronta. É assim que nós devemos fazer também em relação ao mundo espiritual. Vamos nos preparar espiritualmente para um dia desencarnar, para não ser pego de surpresa, né? Porque quando chegar o momento, não tem perdão. Nós vamos embora mesmo. Não adianta querer fugir, porque nós vamos embora. Conta uma historinha, até infantil, de que um cidadão, né,
certa feita, recebeu um telegrama no tempo em que a morte mandava um aviso, né? Eu vou aí, tal dia assim eu vou lhe buscar. Ele recebeu um telegrama com esse aviso, assinado morte. Ele ficou apavorado, né? Meu Deus, eu sou tão jovem para morrer, aquela coisa toda que todo mundo diz, né? Às vezes a pessoa já está com 80, 100 anos, mas está tão jovem para morrer, está cedo ainda. Ele entrou em desespero. A esposa dele, né? Mulher sabida, viu, rapaz? Espera aí, rapaz. Feche o telegrama. Espera aí que eu vou passar uma cola nesse telegrama para ele ficar fechado. E você vai se disfarçar. Quando chegar tal dia, você se disfarça. Que a morte não vai lhe reconhecer. E assim ele fez. Próximo do dia em que a morte viria buscá-lo, ele raspou a cabeça, ficou careca, e ele sabia que na vizinhança ia ter uma festa. Justamente no dia. E aí o que foi que ele fez? Logo cedo partiu para a festa lá na casa do vizinho. Quando a morte chegou, né, bateu na porta, a esposa dele atendeu, a morte disse, vem buscar fulano. Ela disse, só fulano viajou. Ele disse, não é possível a morte, né? Não é possível. Eu mandei um telegrama para ele. Ela disse, um telegrama? Oh, será aquele telegrama que está ali em cima? Ele não recebeu. Ele está viajando. Está até fechado o telegrama. A morte olhou assim e disse, puxa, deu uma viagem perdida. Ele, está certo, obrigado. Ela fechou a porta e a morte ficou ali na porta parada, né? Dizendo, puxa, perdi a viagem. E agora? E aí ele olhou em frente, ela olhou de frente a uma festa, né? Ela aí foi para lá, para a janela da casa e ficou olhando a festa, né? Pensando no que iria fazer, né? Nisso, quando o cidadão viu a morte, né? Ele aí pegou uma cidadã e saiu dançando, numa alegria danada, para disfarçar, né? A morte olhando assim, daqui a pouco bateu o olho nele e disse assim, olha, para eu não dar uma viagem perdida, vou levar aquele careca ali que está muito animado. Levou ele. Não adiantou ele correr tanto. A mesma coisa somos nós, não vai adiantar a gente correr. Na hora que nós tivermos de desencarnar, nós iremos desencarnar. Com 40, com 50, com 60, com 100 anos, com 10, com 15, com 5 anos. No momento exato, nós iremos desencarnar. Só existe uma forma de desencarnar diante do tempo, que é através do suicídio, que eu não recomendo para ninguém. Por pior que a coisa seja, esta atitude é a pior que nós iremos tomar. Porque lembremos sempre, o que morre é o corpo físico. O espírito continua vivo e vai sofrer as consequências do ato. Eu não vou aqui dizer quais são, porque o tempo não vai dar, e também para vocês ficarem curiosos e virem para o grupo de estudo da casa. Qual dia mesmo? Quinta-feira, o horário? 7h30. Pronto, às 19h30. Venham estudar a doutrina espírita. Bom, então, nós tenhamos a certeza, se não foi através do suicídio, a pessoa foi embora na hora. Não nos revoltemos. Ah, Aguinaldo, mas ele foi embora devido a uma bala perdida, um desastre aéreo, um desastre de carro. Era o momento dele. Se não fosse, ele não iria. E lembrando, todo mundo aqui é jovem, só estou vendo adolescente e jovem aqui.
O único velho aqui sou eu, já vi isso. Em 1990, no início da década de 90, houve um acidente aéreo lá em São Paulo. Eu não me lembro se foi em Viracopos ou se foi num outro aeroporto que tem lá. O avião foi decolar, avião da TAM, e houve algum problema mecânico e o avião caiu. Caiu, morreu todo mundo, inclusive os moradores das residências próximas do aeroporto. Um acidente aéreo muito... Na época virou, o pessoal comentou, mais de um mês. Muitas daquelas pessoas que moravam ali nunca tinham entrado num avião. Vieram desencarnar num acidente aéreo, sem nunca ter entrado no avião. Não era porque era dela? Era. Outro exemplo também, para fechar, foi o acidente com o time da Chapecoense. Alguém se lembra aqui desse acidente? Foi mais recente. Lembra? Vários jogadores, jornalistas morreram, inclusive o pessoal da tripulação do avião. Dentre eles sobreviveram, parece que 7 pessoas. Entre essas 7 pessoas, tinha um radialista lá de Chapecó. Ele sobreviveu. Lógico, ficou internado alguns dias, porque sofreu algumas fraturas e tudo mais, mas sobreviveu. Pois bem, ele foi um dos poucos sobreviventes. 2 anos depois, lá na cidade de Chapecó, ele batendo sua bola de domingo com os amigos, teve um infarto, desencarnou. O momento dele era aquele, não era no dia do acidente de avião. Então, todos nós iremos um dia. Precisamos apenas de um motivo, porque ainda não estamos evoluídos o necessário para podermos mandar um comando para o nosso cérebro, para que ele pare de fazer funcionar todos os órgãos do nosso corpo físico. Ainda não chegamos a esse tipo de evolução, então precisamos de algo que nos leve, doença, um acidente, uma bala perdida, Mas todos nós iremos desencarnar. O importante é que a vida continua. É sermos sabedores disso. Então, diante do túmulo de nossos entes queridos, vamos chorar de saudade diante do velório dele. Mas não nos lamentemos revoltados porque ele se foi. Lembremos dos bons momentos com ele. Para realçar isso aí, eu deixo aqui, encerro mesmo, com a passagem de uma música de Nelson Cavaquinho e o parceiro dele, que é o Guilherme de Brito. E Guilherme de Brito, que é sensacional. Uma música que, na devida passagem, ele diz assim: me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de homenagem, quero preces e nada mais. Lembremos disso em relação aos nossos entes queridos. Vamos dar a eles as flores em vida. Muita paz para todos.